Tudo começa no ato de acreditar em si. Se tu deseja alcançar alguma coisa na tua vida, tu precisa primeiramente acreditar que tu irá conseguir alcançar o que tu deseja. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, reflexões de vida, tudo aquilo que nos leva para uma vida mais significativa e uma vida mais leve. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui e se inscreve no canal. Eu quero conversar contigo hoje sobre um aspecto que eu considero fundamental para alcançarmos tudo o que nós desejamos e é também um aspecto que eu estou aplicando e que eu já apliquei na minha vida e que me trouxe uma vida mais significativa e mais leve. Esse aspecto é o ato de crer, é o ato de acreditar em si mesmo. Com o tempo, eu aprendi que o ato de acreditar é fundamental, o ato de acreditar em si é fundamental para nós termos a energia e a motivação suficiente para nós alcançarmos o que nós desejamos. No passado, eu era uma pessoa que eu não acreditava em mim. Eu acreditava muito mais nos outros. E tudo que eu desejava, tudo que eu queria conquistar, eu não conquistava porque eu não tinha uma confiança em mim mesmo. Então, eu passei, devido a algumas experiências, a acreditar mais em mim. E eu entendi, na prática mesmo, que tudo começa no ato de acreditar. Se eu acredito em mim, eu tenho mais motivação. Se eu acredito em mim, eu ajo independente do erro. Independente se eu falhei, eu continuo agindo, pois eu acredito em mim. Eu sei que em algum momento eu vou ter o resultado que eu quero alcançar. E eu levo isso para a vida. Eu levo isso para a vida. Já teve alguns outros aspectos da minha vida que eu gostaria de ter desistido, mas por acreditar em mim mesmo, eu continuei fazendo mesmo sem resultado. E chegou em um momento da vida que o resultado veio. O resultado que eu queria apareceu. A vida é assim. A vida é assim e a gente precisa acreditar em nós mesmos. Porque também, se tu deseja fazer algo novo na tua vida, tu precisa entender que o que é novo não traz um resultado de imediato. Mas se tu acredita em si mesmo, se tu crê que é possível alcançar o... Só um pouquinho que estão ligando aqui. Um minuto. Enfim, voltando para o assunto, eu aprendi que acreditar em mim mesmo, acreditar que eu conseguia alcançar o que eu desejava, foi fundamental para eu me manter em pé. Mesmo eu errando, mesmo eu não tendo aquele resultado de imediato. Então, eu entendi com a prática que eu preciso acreditar em mim mesmo, independente das circunstâncias, independente dos contextos, independente das situações. E eu aprendi fazendo algumas coisas. Claro, eu aprendi a acreditar em mim mesmo a partir do contato comigo mesmo. E eu quero te passar tudo o que eu fiz para entrar em contato comigo mesmo e para me conectar mais com os meus desejos e acreditar em mim mesmo. Eu quero passar isso para ti, pois eu sei o quanto é difícil às vezes a gente acreditar na nossa própria capacidade. Só que se a gente não acredita na nossa própria capacidade, a gente vive no automático e a gente também vive para os outros. Se eu não acredito em mim, dificilmente eu conseguirei alcançar o que eu desejo, dificilmente eu conseguirei alcançar aquilo que eu almejo. Quando eu não acredito em mim, eu acredito muito mais nos outros e eu vivo para agradar os outros. Só que viver para agradar os outros é viver de um modo que não é significativo, é viver de um modo que é automático, é viver de um modo perdido. Eu vejo que acreditar em si mesmo é um dos pontos fundamentais para nós termos mais saúde mental, mais contato com a gente mesmo, para a gente alcançar com mais facilidade o que a gente deseja. Eu vejo dessa maneira e eu aconselho a tu começar a ver dessa maneira e começar também a buscar modos de acreditar mais em si mesmo. Pois se tu não acreditar em si mesmo,
É igual aquele ditado, aquela frase: se tu não acredita em si, quem que vai acreditar? Então tu primeiramente tem que acreditar em si. As pessoas podem dizer o que for, mas tu tem que acreditar em si. E é a partir desse ato de acreditar que a gente transforma pensamentos em emoções e emoções em ações. O ato de acreditar é pensar que eu sou capaz, independente das circunstâncias. E isso me prepara para ficar em pé diante as dificuldades, diante os desafios, diante as diferentes situações da vida que elas irão aparecer. Então, acreditar em mim mesmo é um ato de cuidado comigo mesmo e também é um dos pontos fundamentais para me manter em pé, independente das circunstâncias. Então, eu quero te passar agora o que eu faço para acreditar em mim mesmo. A primeira coisa que eu fiz para acreditar em mim mesmo, para começar a pensar em mim mesmo, foi definir um objetivo, um significado. Esse é o primeiro ponto. Eu comecei a passar por processos de reflexões internas do que era significativo para mim, pois eu estava não acreditando em mim em coisas que não tinham sentido para mim. Então eu comecei a pensar, bom, o que tem sentido para mim? O que eu desejo realmente fazer? E eu comecei a fazer. Eu comecei a praticar. Então, eu defini um significado e comecei a agir. Nessa ação, durante essa ação, eu comecei a praticar meditação, escrita e comecei a me desafiar em alguns pontos da vida, como esportes, como atividades que eu não fazia anteriormente. Então, assim, eu pensei no meu significado, na minha ação, e nessa ação eu adicionei meditação. Por que meditação? Porque eu tenho que refletir sobre o meu significado e refletir sobre as minhas ações, se as minhas ações estão alinhadas com os meus significados. Eu preciso sempre meditar sobre as minhas ações, porque se elas não estão alinhadas com o meu significado, não tem por que eu fazer, não tem por que eu agir. E alinhado a esses hábitos de meditação, de contato comigo mesmo, que é escrita, meditação, leitura, eu adicionei também o ato de experienciar coisas novas. Porque quando a gente não acredita em nós mesmos, nós precisamos, às vezes, de um estímulo diferente. A gente precisa fazer algo de diferente para começar a acreditar mais em nós. No passado, eu pensava que eu não era capaz de fazer algumas coisas, mas esse ano eu mudei algumas coisas. Esse ano eu experienciei algo totalmente diferente da minha rotina. Eu pulei de paraquedas, algo que antes eu sempre tive medo. Então eu pulei de paraquedas, eu me desafiei, eu experienciei algo diferente, eu acreditei em mim. Mesmo com medo, mesmo chegando lá em cima do avião, vendo, vendo todas as nuvens, as pessoinhas, nem dava para ver direito, mas eu acreditei em mim. No início desse ano, eu tive uma hérnia de disco na coluna. Eu fiquei travado sem poder caminhar no ano novo. Eu fui no médico e o médico me disse: tu não vai poder correr mais, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e tu vai ter que cuidar do esporte que tu faz, tu vai ter que ter uma vida mais tranquila por causa dessa hérnia na coluna. Bom, eu não acreditei no médico. Eu acreditei em mim. Eu me cuidei, claro, fiz um certo tratamento, mas eu acreditei em mim. Hoje eu corro. Hoje eu comecei a lutar também Muay Thai. Então eu comecei a acreditar em mim, eu comecei a superar limites que antes eu pensava que talvez seriam verdades, o que estavam me dizendo que era verdade. Então, acreditar em si mesmo é também não se limitar. É também não se limitar pelos que as pessoas falam. É não se importar com o que as pessoas falam. Acreditar em si mesmo é se desafiar independente da circunstância. É se desafiar e acreditar que tu é capaz. E é preciso que tu experiencie coisas diferentes para entender que tu é capaz de fazer muito mais do que tu faz atualmente. Então, assim,
Primeira coisa, significado. Para tu acreditar em si mesmo, tu precisa definir um significado, tu precisa de uma direção em relação às tuas ações. O teu significado de vida não é a tua meta, não é teu objetivo. Teu significado de vida é o teu guia, é um direcionamento. Bom, eu tenho meu significado de vida, eu tenho um valor de vida, é meu guia, é meu direcionamento. Eu defino objetivos a partir disso, eu defino ações a partir disso. Eu defino ações para alcançar metas. E metas são definidas para vivenciar, para agregar nesse meu significado de vida, para que esse valor de vida seja realmente vivido. Então, significado coloca metas, ações. Dentro das ações, separa em ações de meditação, ações de experienciar coisas novas, de realmente fazer algo que tu tem muita vontade, e também a ação de ir em busca do que tu deseja. Te dando um exemplo, uma ação minha é conversar contigo, é gravar esse vídeo, é falar contigo. Isso está alinhado com um objetivo meu, está alinhado com um significado meu. Podem falar o que for, mas eu acredito em mim. E eu sei que em algum momento essa mensagem vai se espalhar e vai se conectar com quem realmente precisa. Percebe que quando tu acredita em si mesmo, tu também começa a direcionar as tuas ações pelo significado e não pelo retorno, o que é essencial para a gente viver com mais significado e viver de modo mais leve. A minha ação aqui, o meu ato aqui de se colocar na tua frente, de conversar contigo, de me expor, não é pelo resultado que vai trazer, é pelo significado. E quando tu age pelo teu significado, tu acredita muito mais em ti. Pois se tu orienta as tuas ações pelos teus resultados, provavelmente tu vai se frustrar. Te digo isso por experiência própria. Eu já orientei as minhas ações pelos resultados que eu teria. Mas foi um erro, pois quando eu me frustrava, eu deixava de viver aquilo que eu gostaria de viver, eu me distanciava do meu significado de vida, do meu valor de vida, e eu começava a escutar mais os outros. Então, assim, resumindo todo esse vídeo, tu vai precisar sempre olhar para o teu significado, olhar para as tuas ações e sempre fazer a reflexão se as tuas ações estão alinhadas com os teus significados e, independente do que as pessoas falarem, tu precisa continuar fazendo aquilo que tem significado para ti. Não se apega aos resultados, se apega ao significado. Se apega ao significado, pois os resultados serão uma consequência desse ato de focar em si mesmo e de focar no que é significativo. Se tu pegar tudo que eu falei, todos os pontos que eu falei aqui para ti, e tu aplicar na tua vida, tu pensar no teu significado, tu refletir sobre as tuas ações, tu buscar hábitos que te deem mais clareza mental, meditação, leitura, escrita, tu experienciar coisas novas e tu não escutar as outras pessoas e agir de acordo com o teu significado, independente do que os outros falam, se tu fizer isso, tu vai viver com mais significado. Tu vai viver com mais significado, não tem outra possibilidade. Tu vai viver com mais significado e tu vai viver com mais leveza. Tu vai viver com uma possibilidade de alcançar os resultados que tu deseja de um jeito mais fácil. Só que, claro, a gente precisa estar disposto a caminhar. A gente precisa estar disposto a caminhar mesmo naqueles lugares desconhecidos, mesmo naqueles caminhos que muitas pessoas disseram ou dizem para a gente não caminhar. Acreditar em si mesmo é crer que tu pode alcançar o que tu deseja, independente das barreiras que te colocam na tua frente, que te colocam. Acreditar em si mesmo é um ato de resistência independente das circunstâncias.
Acreditar em si mesmo é romper com os padrões que são impostos desde os nossos nascimentos. Acreditar em si mesmo é olhar para si. É olhar para si e decidir viver para si, e não buscar viver para agradar os outros. Eu lembro que no final da vida da minha avó, ela disse uma coisa: faça o que tu deseja. Se eu tivesse tempo na vida, eu teria feito o que eu gostaria e não teria feito as coisas para agradar as pessoas, pois ela limitava muito o que ela vivia devido à preocupação com os outros. E ela chegou no fim da vida e se arrependeu disso. Eu te passo essa visão aqui para que tu viva com mais sentido hoje. Eu digo sempre que nunca é tarde para mudar, de que nunca é tarde para viver para si, mas que amanhã pode ser tarde. Então, começa a olhar para a tua vida hoje, começa a acreditar em si mesmo hoje, agora. É um processo lento, eu sei, não é de um dia para a noite, mas começa hoje. Começa a trabalhar esse olhar diferente hoje, pois amanhã pode ser tarde. Amanhã tu pode se arrepender de alguma coisa. E acreditar em si mesmo vai transformar a tua vida. Acreditar em si mesmo vai fazer com que tu alcance os teus resultados de um jeito mais fácil. E também vai te dar mais saúde mental, pois quando tu acredita em si mesmo, a tua autoestima fica melhor, a tua autoeficácia, a tua noção de capacidade em relação a fazer alguma coisa aumenta, tu se sente mais motivado, com mais disposição, a tua vida melhora. Acreditar em si mesmo é acreditar que tudo é possível. Acreditar em si mesmo é acreditar que tu pode qualquer coisa. E a verdade é que tu pode qualquer coisa. Eu estava lendo em um livro, para finalizar, para encerrar esse vídeo aqui, uma reflexão importante. Eu estava lendo em um livro esses dias que o fracasso, ele não existe de verdade. O fracasso existe a partir do momento que a gente desiste de tentar novamente. O fracasso, ele não existe. O fracasso existirá no momento que tu deixar de acreditar em si mesmo. Pensa nisso. Pensa nisso e acredita em si mesmo. E se tu deseja um ambiente que te leve para esse local de crer mais em si e de viver de um jeito mais significativo e sem se importar com as opiniões dos outros, esse é o lugar certo. De segunda a sexta, eu estou sempre trazendo um conteúdo importante, um conteúdo significativo para te levar a um lugar mais significativo, um local de mais contato consigo mesmo. E se tu deseja isso, vai no meu canal e se inscreve aqui. Se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E também coloca nos comentários o que tu pensa sobre isso, qual que é a tua dificuldade também em acreditar em si mesmo. Pode colocar aqui a tua dificuldade, a tua dúvida, fica muito à vontade, esse espaço é aberto, então vamos conversar, vamos trocar mais ideia, mas pelo menos começa a refletir. Reflita sobre essa questão de acreditar em si mesmo é fundamental. Quando eu comecei a fazer isso, minha vida literalmente mudou. E a tua vida pode mudar. Então pensa nisso. Estamos juntos. A gente se vê na próxima e não esquece, como sempre, mergulhe mais.